Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Pregação Pegue a Visão. Queremos dizer que vocês são bem-vindos ao canal. Se puder, se inscreva no canal, acione o sininho para receber em primeira mão todas as notificações. Nós vamos falar hoje sobre o tema que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: Vigiai, pois, o diabo, vosso adversário, está bramando como um leão, procurando a quem tragar. Ou seja, o diabo, ele é nosso adversário. Uma dúvida que sempre paira na vida dos servos do Senhor, pelo menos de alguns, da maioria, né? Por que o diabo, ele me odeia? Por que o diabo, ele odeia você? Qual o motivo? A gente nunca fez nada para ele. Quem fez alguma coisa contra ele foi Deus. Quando ele intentou dentro do seu coração colocar o seu trono acima de Deus e querer ser semelhante ao Altíssimo, o Senhor derribou ele de lá. Ou seja, a gente não tem culpa nenhuma. Mas vamos ver alguns pontos que dizem claramente o porquê dele nos odiar. Primeira visão: ele nos odeia porque nós somos a imagem de Deus. Ou seja, ele queria ser semelhante a Deus, queria ser igual a Deus. Mas quando o Senhor ele juntou com a Trindade, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, em primeira mão, a gente é semelhança, imagem e semelhança de Deus, aquilo que ele queria ser. Esse é um dos motivos pelo qual ele nos odeia. Segunda visão: ele nos odeia porque nós somos filho. A Bíblia vai dizer que todo aquele que o recebeu deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. E ele era filho de Deus por criação, mas porque ele desobedeceu, pecou em um corpo glorioso, ele perdeu esse tão grande privilégio. Por isso, não deixe que ninguém despreze esse grande privilégio que você tem de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus por adoção. Ele nos adotou. A Bíblia diz que Deus ele prova o seu amor por nós quando Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Não importa o estado que a gente estava, o que importa é o estado que a gente está hoje, que é o estado de ser filho de Deus. Ele te odeia também porque você tem uma família. Amém? Se você puder, ame a sua família, não importa se ela tem defeito, se, se eles ficam longe, se ficam perto, mas ame a sua família, porque ele te odeia porque você tem uma família. E um dia ele teve uma família lá no céu. Com certeza ele tinha os anjos, que eram amigos, anjo, arcanjo, serafins, todos aqueles que estavam lá. E também tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo como família dele. Mas depois que ele pecou, foi lançado de lá e para lá ele não volta mais, porque ele perdeu esse plano familiar. Por isso que ele sempre quer destruir a minha e a tua família. Quer jogar você contra a sua esposa, quer jogar a sua esposa contra você. Mas você tem que identificar que é ele querendo colocar as suas patazinhas de fora. Viu? Ame seus filhos, ame a sua esposa, ame os seus familiares. Porque se ele se levantar contra você, você deve orar e repreender, porque não é a pessoa, é quem está por trás dela. Por isso que ele odeia e quer destruir a nossa família, quer colocar os nossos filhos nas drogas, quer colocar os nossos filhos na prostituição. Mas eu creio que o Senhor é aquele que vai blindar a minha e a tua
família. Ele te odeia porque você tomou o lugar dele de adorador. Eu já vi muitos teólogos falar que ele descia aqui para a terra junto com a terça parte dos anjos e fazia aqui um conservatório de música para adorar ao Senhor. E quando ele pecou, o Senhor não quis mais, porque no céu não pode permanecer pecado. Viu? E foi lançado de lá. E agora eu e você temos o poder e a liberdade de adorar ao Senhor. Por isso, faça isso com excelência. Adore ao Senhor. Não importa a tua situação, não importa onde você está. Seja um adorador, porque é um privilégio. Alguém tinha e abriu mão, mas eu e você não é daqueles que abrem mão, não é daquele que volta atrás, é daquele que vai até o fim. Ele te odeia porque você é salvo. Eita, isso aí, essa visão é forte, viu? Ele te odeia porque você, mesmo estando em condição de pecador, achou o caminho da salvação. Recebeu o sacrifício de Cristo na tua vida. Por isso é que ele te odeia, viu? Ele sabe que ele não pode ser mais salvo. Ele sabe que para ele não tem jeito. Ele sabe que para ele não tem mais saída. A saída para ele é quando ele vai ser lançado no inferno e depois do inferno vai ser lançado no lago de fogo. Por isso que ele quer arrastar muitos com ele. Mas nós temos diante de nós a palavra da salvação para saquear o inferno e trazer essas vidas para o Senhor Jesus. Ele te odeia porque você está na presença. Não é nem porque você está presente, é porque você está na presença de Deus. Deus está em todo lugar. Como você é filho dele, você está sempre na presença. No trabalho, você está na presença. Na igreja, você está na presença. Na sua casa, você está na presença. No caminho, você está na presença. Lá na faculdade, onde você está na presença de Deus. E ele um dia vivia sempre na presença de Deus. Sempre sentindo a presença gloriosa de Deus. Era um privilégio, mas ele agora foi lançado de fora da presença de Deus. E agora a gente pode estar presente e também estar na presença, que é o principal. Ele nos odeia porque Deus te dá mais de 1 milhão de chances, não é? Se a gente olhar direitinho só hoje, quantas vezes a gente pecou, quantas vezes a gente murmurou contra o Senhor, e Ele sempre nos dá uma nova chance. Isso não é apologia para você ficar pecando, mas infelizmente nesse corpo que a gente está aqui, corruptível, a gente peca várias vezes. Peca pelo pensamento, pelo agir, pelo falar, não é? Mas Ele nos dá sempre 1 milhão de chances. E a Ele, o Senhor, ele pecou em um corpo glorioso, só teve uma chance. Às vezes a gente faz coisa aqui, né? Chuta o pau do circo, cai a lona, cai tudo. Depois a gente vai para os pés do Pai. Pai, eu não queria fazer isso. E Ele nos dá uma nova chance. Oitava visão. Ele te odeia porque Ele não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem poder sobre a tua vida. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor somos nós. Viu? Não ache que quando esse versículo ele é pronunciado, é a igreja, aquele templo. Não, 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 não. Quando é pronunciado, está falando em igreja física, que é eu e você. Eu sou igreja. Onde eu estiver, eu sou igreja. Onde eu estiver, eu sou representante de Cristo e você da mesma forma, viu? E Ele não tem poder sobre a minha e sobre a tua vida. Mesmo falando assim dele, a gente não tem medo dele, viu? Por quê? Porque a gente deve temer a Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus ele pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. E ele, o que ele ainda pode fazer, porque ele tem poder, mas não tem todo o poder, quem está em nós é aquele que tem todo o poder,
ele pode somente matar o corpo. Se o Senhor deixar ele tocar em nós, né? Feito deixou ele tocar em Jó. Mas na vida ele não toca, porque ele é limitado. O Senhor tem limite sobre ele, viu? Por isso que ele te odeia, porque ele não tem poder sobre a tua vida. Você não leva mais uma vida de pecado, você não é mais escravo. Agora você é filho de Deus. Nona visão. Ele te odeia porque você vai morar onde ele já morou. Viu? Você vai para o céu. Você vai para o céu onde ele um dia morou. Ou seja, você vai ocupar um lugar que é dele. E não é uma promessa vazia. Não é uma promessa que a gente não deve ou pode cochear em dois pensamentos. Não. É uma promessa verdadeira de que a gente vai morar no céu com Cristo. Essa é a promessa verdadeira. A gente vai para o lugar que um dia foi dele. E ele, pela sua rebeldia, pela sua exaltação, pela sua prepotência, queria tomar o lugar de Deus e perdeu o lugar. E a gente vai ocupar o lugar que um dia foi dele, lá no céu. 10ª e última visão. Ele te odeia porque você venceu e ele perdeu. Essa 10ª e última visão diz que a gente somos mais do que vencedores. Ou seja, a gente ganhou, não é? A gente venceu o mundo, venceu o diabo e venceu o pecado. E ele perdeu, porque ele sempre é perdedor. Ele é o conhecido campeão de derrota, viu? E o Senhor está nos preparando para ir morar com ele no céu de glória. E que venha logo esse dia, porque estamos esperando a volta de Jesus, viu? E até lá a gente vai guardar o nosso coração, a nossa alma e as nossas vestes brancas para ter um encontro com o noivo e ali ficaremos para sempre com ele e seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Amém.